Vamos lá, então, dar continuidade à nossa conversa sobre direito de família, que nós estamos conversando aqui esse semestre. Na aula passada, a gente verificou as características do divórcio, né? Quando que o divórcio pode acontecer, como que o divórcio vai acontecer. Verificamos com relação a esse divórcio litigioso, verificamos o divórcio judicial e o extrajudicial. E hoje a gente passa a conferir como que funciona a situação da união estável. Então, hoje a nossa conversa refere-se à união estável, tá? E aí a gente vai ver, né, nessa questão da união estável, um ponto importante de ser enxergado, que muitas pessoas ainda confundem, mesmo nos dias de hoje, é a diferença da união estável e do concubinato, tá? Muita gente ainda tenta traçar um paralelo entre essas situações, só que a gente não pode, em hipótese alguma, querer traçar um paralelo desse, tá? Então, quando a gente fala de união estável, né? Vamos começar ali na sua parte, um pouco da sua parte histórica, né? Com relação à união estável, quando ela surge lá atrás, ela realmente surge de uma forma um tanto quanto muitas pessoas acham que foi de uma forma bem conflitante, né? Porque ela surge na possibilidade aonde aqueles que não poderiam casar, porque já eram casados, na maioria das vezes, né? Viviam com outras pessoas, então tinha uma família extraconjugal, vamos dizer assim, né? Então a gente enxergava muito aquelas pessoas que já eram casadas, né? E aí aquela pessoa que já era casada tinha uma outra família, e aí diziam-se que é a questão do concubinato, né? Então, a história da união estável, infelizmente, ela começa ali, tá? Ela começa dessas pessoas que já são casadas ou que elas são impossibilitadas de casar, e aí essas pessoas convivem com outra, tendo aí, em regra, uma outra pessoa, então ali surge a história da união estável. Com o passar do tempo, passou-se a denominar concubinato, tá? Que daqui a pouco a gente vai ver que é o que seria o concubinato, tá? Mas aí passou-se a denominar concubinato, então. O STF, então, tem a súmula 380, que fala que comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum. Essa súmula 380 do STF, ela é muito discutida, tá? No seguinte sentido, a súmula, ela entende que na existência do concubinato e verificada que os concubinos adquiriram um patrimônio em comum, esse patrimônio, então, tem que ser dividido entre eles. Então, se porventura você tiver uma amante, né, e adquirir um patrimônio em comum com essa amante pode discutir com você esse patrimônio, tá? Que o concubinato nada mais é do que a figura de um terceiro, nada mais é do que a figura do amante, para a gente trazer aí para o linguajar mais popular, mas daqui a pouquinho a gente vai ver a diferença aí entre a união estável e o que é realmente o concubinato. Em 1988, a Constituição traz a expressão união estável, né? Sendo o concubinato utilizado apenas para relações estáveis entre duas pessoas impedidas de casar. Então, com a Constituição de 88, a gente passa a utilizar a expressão união estável de uma forma correta, né? De uma forma realmente como ela tem que ser utilizada. Então, de que a união estável, ela é utilizada para as pessoas que realmente têm a possibilidade de celebrar esse casamento, essa união, que realmente têm a intenção de viverem juntos, tá? Então passa-se a ter essa figura aí da união estável, tá? E aí a gente passa a ter a lei
da união estável, que prevê tudo que é possível e tudo que é necessário para que a gente possa falar da existência dessa união estável. O que a gente precisa para se ter a união estável, né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa observar para a existência de uma união estável é justamente essa intenção, né, de constituir uma família, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa observar. E aí, aqui eu quero deixar uma observação. A gente tem a lei 8971 de 94, tá? E nós também temos a lei 9278 de 96, tá? Então, são duas legislações que regulamentam a questão da união estável, tá? A 8971 de 94, ela regulamenta em especial a questão dos direitos e os alimentos, tá? E aí, a 9278 de 96, que é a mais nova que nós temos a título de união estável, ela regulamenta o que precisa se ter para ser reconhecida a união estável, tá? Então, a Lei 9278 de 96, ela fala no seu artigo 1º, é reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua de um homem e uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de família, tá? Então, o conceito de união estável é esse conceito que a gente utiliza, tá? Então, a gente reconhece como família uma convivência duradoura, pública e contínua, tá? E que essas pessoas estejam justamente na intenção de constituir uma família. Ou seja, se você olhar para essas pessoas, você realmente identifica uma relação familiar, tá? Então é a intenção que a gente tem. O artigo 1723 do Código Civil, ele traz praticamente o mesmo conceito, né? 1723 do Código Civil fala que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição familiar. A única questão que a gente tem aqui é que o Código Civil, ele ainda trabalha, a legislação também ainda trabalha com homem e mulher, tá? Mas a gente não pode mais falar dessa forma, né? Porque já ocorreu algumas modificações. Então, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre duas pessoas, tá? Configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida no objetivo de constituição de família. Então, vejam que o Código Civil, ele já não traz mais a questão de prazos, tá? A Lei 8971 de 94 ainda trazia a questão dos prazos, tá? Ainda trazia a questão de que você tinha que viver 5 anos com a pessoa, tinha que ter um filho, ainda tinha que viver sobre o mesmo teto para que a gente pudesse constituir a existência de uma união estável, o que nós não temos mais, tá? Com a vinda do Código Civil de 2002, retira-se essa questão de prazo, tá? Não existe mais a necessidade de um prazo, né? Ah, precisa ter 5 anos juntos, precisa ter um filho, precisa morar no mesmo teto. Isso não existe mais, tá? Para que a gente possa reconhecer uma união estável, basta duas pessoas ter uma convivência pública contínua e duradoura, tá? Essa convivência pública, a gente tem que pensar no seguinte: quando você olha para aquele casal, você enxerga aquele casal como se casados fossem, né? Às vezes você nem sabe se eles são casados, às vezes eles vivem em união estável e você nem sabe disso, tá? Mas quando você olha para aquele casal, você enxerga eles como se casados fossem, tá? Então, isso é a convivência pública, que nos dias de hoje acaba sendo comprovada através das próprias redes sociais, a gente consegue fazer a comprovação da existência dessa união estável,
tá? Então, o conceito utilizado hoje para a união estável é o artigo 1723 do Código Civil, tá? É esse conceito que a gente utiliza e que a gente enxerga como o conceito atual da união estável, tá? Então, a gente sai da figura do concubinato, a gente acaba utilizando também o conceito vindo da própria Constituição Federal, tá? E que estabelece essa situação, então, dessa união entre duas pessoas que seja duradoura e que seja pública, tá? E a doutrina, às vezes, acaba até colocando na intenção de constituir família, tá? Mas a gente não pode esquecer que essas duas pessoas juntas, elas já são uma família, tá? A gente não pode esquecer desse ponto. Então, a gente tem a Lei 8971 de 94, que assegura os direitos sucessórios, tá? Então, essa legislação, ela passa a enxergar que os conviventes, tá? Eles devem ser considerados como herdeiros, tá? Então, é em 94 que passa a surgir o direito sucessório com relação a esses conviventes. Então, eles passam a ser herdeiros, tá? Na falta de ascendentes ou descendentes. O direito à metade de certos bens, então, bens que foram adquiridos durante a união estável e que seja comprovada a existência de esforço comum, eles vão ser partilhados entre o convivente que vai ser partilhado com o convivente que permanece vivo, ou numa dissolução de união estável, eles também vão ser partilhados. Então, em 94, chegam os direitos sucessórios. E em 96, a gente muda o conceito de união estável, tá? Porque o conceito de união estável em 94 ainda configurava a necessidade de moradia sobre o mesmo teto, a necessidade de prole e a necessidade de prazo. Em 96, a gente muda esse conceito, que é o conceito que nós utilizamos agora, tá? Então, deixa de ter esse requisito temporal, tá? E permanece a convivência duradoura. A gente não consegue dizer o que é duradoura, né? O que seria duradoura essa convivência? Uma convivência de um mês é duradoura? Uma convivência de 2 anos é duradoura? A gente não consegue determinar o que seria esse duradoura, tá? A legislação não traz uma tabela ou um prazo exato para nós, tá? Em 96 permanece o direito à meação, então a gente tem o direito de herança e a gente tem, em alguns casos, o convivente sobrevivente como meeiro, tá? Direito a alimentos passa a existir, então numa dissolução de união estável, a gente tem a situação dos pedidos de alimentos. Direito real de habitação, que esse direito ele é muito importante e pouco utilizado, tá? Numa existência de união estável, caso essa união estável seja dissolvida, ou caso um dos companheiros venha a falecer, tá? Enquanto se discute a situação se existia ou não união estável, enquanto se discute o reconhecimento ou não dessa união estável, não se pode tirar o companheiro sobrevivente do lar, tá? Então, os herdeiros não podem simplesmente. Vamos supor que essas pessoas tenham filhos, e aí os filhos fora da união estável, e aí os filhos cheguem e falem assim: ó, você sai da casa que era da minha mãe, ou você sai da casa que era do meu pai. Isso não pode acontecer, porque tem um direito real de habitação que deve ser obedecido até que se confirme a existência ou não da união estável, tá? A possibilidade da conversão dessa união estável em casamento. Então, para quem quiser converter em casamento, existe essa possibilidade. E os processos que discutem união estável vão correr em segredo de justiça. Então, em 96, a gente tem uma modificação gigantesca no que se refere à união estável, tá? Então, a gente vem de uma forma bem arcaica, lá de 94, e em 96, a gente tem um leque maior de direitos para esses conviventes, tá? Que são os direitos até hoje aplicados.
os direitos que o próprio Código Civil reconhece, tá? Então, a gente passa a ter uma modificação bem grande do que era em 94 e 2 anos depois o que passa a ser, tá? Tudo bem com essa diferença de legislação? Ok. E aí a gente também tem o Código Civil, que obedece também essas características, tá? O Código Civil, então, em 2002, ele traz nos artigos 1723 a 1727 o conceito de união estável, que a gente já verificou. Os impedimentos, então, as causas suspensivas não impedem a união estável, mas os impedimentos do casamento são os mesmos para a união estável. Então, por exemplo, pessoas que são casadas ou que já possuem união estável não podem querer ter uma outra união estável ou e também não podem casar, tá? Enquanto não foi feito o divórcio, enquanto não for feita a dissolução da união estável. O Código Civil traz os deveres do companheiro, que são muito parecidos com os deveres do casamento, tá? Adota o regime da comunhão parcial de bens para a união estável, que é o mesmo regime adotado para as pessoas que se casam. A conversão em casamento, caso seja necessário, e traz um conceito para concubinato. Então, na verdade, o Código Civil ele faz essa diferença, né, entre casamento, o que é união estável e que é o concubinato. Então, o artigo 1727 do Código Civil ele fala: as relações não eventuais entre homem e a mulher impedidos de casar constituem o concubinato. Então, ele traz essa figura. O Código Civil de 2002, ele traz, então, o que é o casamento, né? Ele traz depois o que é a união estável e ele traz também o concubinato, diferenciando os três institutos, tá? E o concubinato realmente é essa situação, aqueles que são impedidos de casar e têm uma outra família, né, ou tem uma outra pessoa, eles têm então essa característica do concubinato e não mais a característica da união estável, como nós tínhamos lá atrás, antes da Constituição de 88, tá? Então, 1723 é reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública e contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família, tá? Então, esse é o conceito clássico que a gente tem para a união estável, tá? Álvaro Vilaça traz um conceito um pouco mais moderno, vamos dizer assim, né? Ele fala que a união estável é um fato social, tá? Onde ela tem de ser uma situação extremamente pública, tá? Onde os companheiros são conhecidos no local por onde eles passam, pela própria comunidade, como se casados fossem. Você olhando para aquelas pessoas, você não sabe determinar se elas vivem em união estável, se elas são casadas, tá? Ele traz também a linguagem popular do tal do papel passado, tá? Porque antigamente a gente tinha muito essa questão de que as pessoas que viviam em união estável é porque elas não estavam casadas no papel. Então, por esse motivo, por isso eles viviam em união estável, tá? Então, ele ainda traz essa linguagem popular da união estável, tá? E aí ele também fala, né, que essa convivência, ela tem de ter uma continuidade. É importante que a gente tenha uma história dessa convivência, né? Que não só se visitem, mas vivam juntos, participem um da vida do outro, né? Sem termo marcado para se separarem. Quando ele fala de termo marcado para se separarem, ele está se referindo a eventuais contratos de namoro, que hoje em dia eles são comuns. Hoje em dia a gente fala muito do contrato de namoro. O contrato de namoro, ele é realizado
quando as partes elas já querem deixar estipulado de que aquela relação não tem a menor intenção de se constituir uma família, como também não tem a menor intenção da constituição de uma união estável, tá? Então, os contratos de namoro, eles existem muito para assegurar patrimônio, né? Então, a gente discute muito o contrato de namoro para assegurar patrimônio, então, para isso ele é muito discutido, tá? A gente também discute muito o contrato de namoro para essas pessoas que realmente não têm a menor intenção de constituir uma família. E para a gente poder diferenciar e não conseguir, não existir a possibilidade de uma discussão de que aquele relacionamento é uma união estável. Então, para isso que a gente trabalha no contrato de namoro, tá? Na união estável, não pode existir essa questão de termo, né? Ah, a gente vai ficar junto, sei lá, por um ano, e aí depois cada um segue sua vida, porque aí você tem termo para que essas pessoas se separem. E justamente não é essa a intenção, tá? Então, a união estável é justamente essa situação pública, é uma situação duradoura, é aquela figura que você reconhece aquelas pessoas como se casados eles fossem, tá? Você reconhece naquela pessoa, naquele casal, uma entidade familiar, né? A intenção da constituição de uma família. Vejam que essa constituição de uma família não necessariamente a gente tem a prole, não necessariamente a gente tem filhos, mas você olha para aquele casal e você enxerga naquele casal uma família, né? Eles participam um da vida do outro. Vejam que no conceito legal do 1723, a gente não tem a necessidade de moradia conjunta, tá? Não tem a necessidade do morar junto, mas tem a necessidade de que seja configurada uma convivência pública contínua e duradoura. Então, por esse motivo, muitas pessoas têm medo de que o namoro seja, porventura, caracterizado como uma união estável. Então, muitas pessoas se discutem isso, né? E aí acaba se vindo, chegando-se, né, mais na modernidade, a figura do contrato de namoro, para justamente não se correr esse risco, tá? Então, quais são os requisitos para existir? Oi, Edileuza. Desculpa interromper, Imagina, senão ia pode mudar o falar. assunto. Mas aí no contrato de namoro, se eles, né, realizam esse contrato e aí mais para frente eles, sei lá, depois de um ano ou dois, decidem morar juntos, esse contrato não pode ser descaracterizado? Esse contrato ele pode ser descaracterizado, inutilizado a qualquer momento, tá? Quando você faz o contrato de namoro, a gente tem essa intenção de que você não quer constituir uma família, mas nada impede de que você mude de opinião, né? Olha, vou mudar de opinião, resolvi que eu quero constituir uma união estável, resolvi que eu quero casar com essa pessoa. Então, esse casamento, esse contrato de namoro, ele perde o objeto, e ele perdendo o objeto, nada impede de que você case ou de que você constitua uma união estável. Agora, pegando uma palavra muito importante da sua pergunta, né? Eles resolvem morar junto. O fato de morar junto, veja que não configura nada. Você pode morar junto e ter um namoro, né? Porque a união estável não exige a necessidade da moradia em comum, né? O que nós tínhamos na legislação antiga, tá? Em 94 a gente tinha a obrigatoriedade do morar junto. E hoje em dia a gente não tem mais. Então, hoje em dia se tornou uma coisa muito complicada para nós que trabalhamos em direito de família, justamente o famoso namorido. Todo mundo deve ter ouvido falar em algum momento da vida dessa expressão, né? Ah, na verdade, eu não sou casada, eu tenho um namorido ou eu tenho uma namorida. Ok, o que é um namorido? Como que a gente caracteriza essa evolução da sociedade? A gente caracteriza como um namoro ou a gente caracteriza como uma união estável? Tudo vai depender, Dileuza, de como as pessoas enxergam isso, tá? Se as pessoas enxergam como uma união estável, ou se as pessoas enxergam como simplesmente um namoro. Eu já tive processos no escritório de constituição de união estável, de reconhecimento de união estável.
Porque as pessoas viviam como se estivessem numa união estável e um dos companheiros insistia que aquilo ali era simplesmente um namoro, e aí começou-se a ter uma confusão patrimonial, né? E aí precisou-se discutir essa confusão patrimonial existente. Então, tudo vai muito aí do que a gente tem para ser discutido, tá? Tudo bem, Edileuza? Mas se as pessoas optarem, somos namorados, e resolvemos a partir de agora, de que não somos mais namorados, de que vamos ter uma união estável, por exemplo, tá? Não tem problema nenhum. O contrato de namoro perde o objeto e a gente constitui união estável. Tudo bem? Tudo, então, mais importante é a realidade dos fatos, né? Exatamente. Aqui, a realidade dos fatos vai ser levada muito em consideração, tá? Aqui a gente vai ter que trabalhar muito com provas, principalmente, né? Com provas dessa convivência, com provas de que isso é contínuo e duradouro e que tinha o objetivo de uma constituição de família. Esses são os pontos chaves para que a gente possa falar da existência de uma união estável, tá? No entanto, que os requisitos da união estável é que seja pública, que seja notória. Então, se você olha para aquele casal, você não consegue determinar se eles são namorados, se eles são casados, tá? Você olha para aquele casal e você enxerga naquele casal a intenção de constituir família, tá? Ela precisa ser contínua, então não é o famoso ioiô, né? Ah, a gente vai ficar um ano junto, aí a gente separa, aí a gente volta, aí a gente separa e a gente volta. Não pode ser isso, tá? Tem que ser uma relação contínua, duradoura, né? Com o objetivo de estabelecerem uma família. Então, se a gente pegar um namoro sério, a gente pode confundir esse namoro com uma união estável, tá? A legislação não determina um tempo mínimo de convivência, tá? Sob o mesmo teto, mas dispensa os requisitos de identificação dessa união estável. Então, o fato de você viver ou não no mesmo teto não quer dizer que você tenha a união estável. É uma prova, tá? Não é um requisito. Ah, eu moro na mesma casa que ele há 2, 3 anos. Tudo bem, isso é uma prova de que vocês têm uma relação contínua e duradoura, sem interrupção, na intenção de constituir uma família, mas não que isso seja um dos requisitos da união estável, tá? Isso é um ponto muito importante. A união estável hoje em dia, ela não traz mais um tempo de convivência, tá? Veja que nos requisitos a gente tem simplesmente uma relação contínua. A gente não tem quanto tempo é o contínuo, qual é o tempo do duradouro, tá? E também não tem nenhum tipo de requisito formal para configurar a união estável, diferente do casamento. Casamento a gente tem várias formalidades a seguir, né? A gente já viu lá que a gente tem a formalidade da necessidade de um processo para habilitação do casamento, a gente tem a necessidade de escolhas de regime de casamento, a gente pode ter até pacto antinupcial para que possa ser realizado esse casamento. Na união estável, a gente não tem essas formalidades. Na união estável, a única coisa que a gente tem são esses requisitos. A legislação não me traz nenhum tipo de formalidade para que eu possa configurar a união estável, né? Eu não preciso, em regra, estabelecer nenhum tipo de documento para que eu possa estabelecer uma união estável, tá? É aquilo que a gente brinca, né? Às vezes a pessoa simplesmente leva a escova de dente para sua casa. Opa, isso começa a configurar, talvez, uma união estável, né? Tem uma música que fala que eu não vou lembrar a letra exata, mas ele fala que ele começa a perceber que o guarda-roupa dele está cada vez menor porque ela está ocupando espaço. Opa, isso pode ser um sinal da existência de uma união estável, né? Então, não tem nenhum tipo de requisito formal exigido por lei, tá? A gente vai ver depois que a gente tem a situação da escritura pública, a gente tem a questão da declaração de união estável,
mas não que isso seja uma exigência legal, tá? A lei não determina a necessidade disso. Com relação aos requisitos, Euclides, então, de Oliveira, ele fala que para quem apartasse esse modelo de união estável, a convivência de homem e mulher, que não se revista o verdadeiro intuito de formar uma família, como se dá na chamada relação aberta. Então, união estável não é relação aberta. Não é uma relação de que hoje eu fico com um, amanhã eu fico com outro, depois eu fico com outro, e aí a gente vai constituindo união estável. Não. Tá? Isso é uma relação aberta. Ou aqueles relacionamentos, né, que a gente tem hoje em dia, de que as pessoas convivem com outras pessoas. Então, o casal tem um acordo entre si de que eles têm aquela relação, mas que eles não estão impedidos de ter outros relacionamentos fora daquela relação. E aí a gente não consegue constituir união estável dessa forma, tá? Então, esse casal que combina entre si, que terão uma relação aberta, a gente não pode determinar que essa relação vai ser considerada uma união estável. Por quê? Porque na união estável a gente tem os deveres do companheiro, né? Que são muito parecidos com os deveres do casamento. E aí lá a gente discute também a questão da fidelidade. Professora, mas eles combinaram entre si. Tudo bem, se eles combinaram isso entre si, a gente só não vai poder estipular que isso seja uma união estável, tá? Para que seja uma união estável, a gente tem que falar numa monogamia e não numa uma plurissituação, tá? Então, a gente precisa pensar nessa colocação do Euclides de Oliveira, que é a chamada relação aberta, que existe, tá? Ela não pode ser equiparada à união estável, tá? A gente não pode fazer essa equiparação. Tudo bem com relação a isso? José que sempre fica mais espantado com a modernidade. Não, não, também não é assim. Não é bem assim. Não, tranquilo. Tranquilo? Então tá bom. Pro, Oi, Edileuza. o contrato de união, a união estável que é feita por escritura pública, ela também pode perder o objeto se, por exemplo, as pessoas entrarem entrar nessa poligamia aí, ou Responder essas perguntas para você, Edileuza. ficarem em quartos separados, não estarem realmente juntos para constituir Eita! família. Eu tenho até medo de responder. Edileuza, vamos lá. Quando você quer dissolver uma união estável, né? Vou começar, vamos do início. Então, uma escritura pública, tá? Vamos até estabelecer isso de uma forma muito clara. A união, depois, for o caso, eu me aprofundo. A união estável, ela não tem nenhuma formalidade legal, tá? Então, é o ponto que a gente viu aqui, né? Que a gente não tem nenhum requisito formal exigido por lei, ok? Mas o que as pessoas acabam por fazer, tá? Para se comprovar realmente a existência de uma união estável, às vezes algum órgão público exige essa comprovação da união estável, por exemplo, né? Então, às vezes a gente precisa dessa comprovação perante o INSS para recebimento de uma eventual pensão, convênio médico para que também possa reconhecer como dependente. A gente alguns convênios pedem também essa declaração de união estável, tá? Essa declaração de união estável, ela pode ser simplesmente uma declaração realizada entre as partes, tá? Então, as partes estipulam que fulano e ciclana vivem em união estável desde tal data, na intenção de constituir uma família, sendo essa união pública, contínua e duradoura, tá? Esse é o ponto importante de constar dessa declaração. E aí, algumas declarações são particulares, as pessoas fazem essas declarações em casa e aí mandam lá para o convênio, mandam para o INSS ou mandam para qualquer outro órgão lá que solicite essa declaração, tá? Normalmente as pessoas tiram cópia, guardam essa declaração com vocês. Agora, nós temos a escritura pública.
tá? Aí que já é feita perante o tabelião de notas, é uma escritura em regra, nos mesmos termos dessa declaração que foi feita, mas é feita perante ao cartório, determinando a existência dessa união estável, tá? E aí a pergunta da Edileuza é uma pergunta que muita gente faz. Ah, tudo bem, eu tenho uma união estável, eu tenho essa declaração, ou eu tenho a escritura pública, tanto faz, e eu não quero mais essa união estável. Né? Eu cheguei num momento que não dá mais, acabou, né? Assim como acaba o casamento, acabou. No casamento, quando ele encerra, a gente fala do divórcio. Na união estável, quando ela encerra, a gente fala da dissolução da união estável, tá? Então, quando a gente tem essa escritura pública, por exemplo, se essa dissolução de união estável for ser feita da forma mais amigável possível, você pode fazer isso mesmo no cartório. Então, no cartório onde você fez o reconhecimento da união estável, você faz a dissolução da união estável e tá tudo certo. Se porventura isso for ser discutido, aí a gente tem que fazer isso perante o juiz, né? Então a gente entra com uma ação de dissolução de união estável, tá? Dissolução de união estável desde que você tenha uma declaração de existência da união estável. Se você não tiver essa declaração, aí você tem que entrar com uma ação de reconhecimento e dissolução da união estável, para que a união estável seja reconhecida perante o Poder Judiciário e depois ela seja dissolvida perante o Poder Judiciário. O fato das pessoas não terem mais essa convivência, no caso aí a Edileuza falou assim, as pessoas já não vivem mais juntas, já não dormem mais no mesmo quarto, já dormem em quartos separados, eu já tenho conhecimento, por exemplo, de que o meu companheiro tem outra família. O melhor a se fazer é uma dissolução dessa união estável e cada qual segue o seu caminho, né? Se essa dissolução vai ser judicial ou não, é um outro departamento. Mas o melhor a se fazer é uma dissolução dessa união. Tudo bem, Edileuza? Tá, eu pensei que talvez poderia ser algo automático, igual o contrato de namoro, né, para virar uma união estável, mas tudo bem. Tem que ser no cartório, tá? Bem, então a Posso relação... perguntar? Pode. Vamos criar uma situação hipotética. O casal viveu em união estável não oficial. E simplesmente juntaram as escovas de dente. Ok. Aí, nesse relacionamento, surge um filho. Uhum. Passa-se o tempo, eles resolvem se separar e não é feita nem oficial a separação dessa união estável. Mas aí entra o problema de alimentos. Sim. Fica somente sobre a responsabilidade do menor ou há necessidade de fazer um reconhecimento dessa união e a dissolução? Não, a gente só faz reconhecimento e dissolução da união estável, José, normalmente quando tem patrimônio, tá? Quando na existência de patrimônio constituído durante a união estável, aí a gente precisa fazer esse reconhecimento da união para informar da onde vem esse patrimônio e aí para informar o que vai ficar para cada um, tá? Então, normalmente a gente fala de reconhecimento de união estável na existência de patrimônio. Agora, quando tem um filho, né, a gente vive numa união estável, juntamos, não tem nenhuma documentação que comprove essa união estável, simplesmente estamos vivendo junto e desse relacionamento nasce um filho, tá? A única coisa a se fazer é discutir a relação do filho. Então, se eu tiver que discutir uma guarda, alimentos e visita, simplesmente vai se informar que tiveram um relacionamento e desse relacionamento nasceu a criança. É a mesma coisa quando as pessoas são namorados e aí nasce uma criança, né? Olha, eles tiveram um relacionamento e do relacionamento nasceu a criança. E aí agora a gente está discutindo, então, guarda, visita e alimentos para essa criança. Eu não preciso justificar se tinha ou não tinha uma união estável. A gente normalmente discute se tem ou se não tem uma união estável para se discutir patrimônio, né? Então, para se discutir que aquela casa que foi comprada com esforço comum, ela tem que ser partilhada, igual acontece no casamento, para se discutir
que no caso do falecimento de um dos companheiros, o companheiro sobrevivente tem direito às pensões do INSS. A gente discute a existência de união estável para isso, tá? Agora, o simples fato de que estávamos no relacionamento e nasceu uma criança, a gente não precisa discutir a união estável, a gente só tem que discutir a relação da criança, tá? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Nada. Então, 1723, no parágrafo 1º, ele fala: a união estável não se consistirá se ocorrerem os impedimentos do 1521, não se aplicando a incidência do inciso 6º, no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Então, vamos lá. Os ascendentes com os descendentes, sejam parentesco natural ou civil, os afins em linha reta, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi o adotante, os irmãos unilaterais, bilaterais e os demais colaterais até o 3º grau, inclusive, o adotado com o filho do adotante, as pessoas casadas. Essas pessoas são impedidas de casar. Se elas são impedidas de casar, automaticamente elas são impedidas de constituir união estável, tá? Então, se elas são impedidas de casar, elas também não podem querer constituir a união estável, tá? Com relação ao inciso 6º, no caso de pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente, tá? Então, no caso de uma separação de fato ou judicialmente, qual que é o problema aqui? O problema aqui é a lei do divórcio, né? E a lei do divórcio, ela é clara no sentido de que, para que você possa falar de uma relação, de uma união estável, ou para que você possa falar da existência de um casamento, você precisa estar divorciado, tá? Então, as mesmas pessoas que estão impedidas de casar são as pessoas que estão impedidas de constituir uma união estável, tá? Então, a regra é a mesma para ambos, tá? O 1521, ele é aplicado tanto para quem não pode casar, como também é aplicado para quem não pode constituir união estável, tá? As pessoas separadas de fato ou judicialmente podem constituir a união estável com terceiro, tá? A pessoa casada, desde que separada de fato ou judicialmente, pode constituir a união estável, e o mesmo vale para o separado extrajudicialmente. Se você passou por um processo de separação, ok? Aí você pode constituir a união estável. Você não converteu, mas você passou por um processo de separação, tá? Você pode, então, falar da constituição de uma união estável, tá? Com a legislação que vem no ano de 2007, que consagrou a separação jurídica extrajudicial, deve ficar claro que o separado extrajudicialmente, ele pode, sim, constituir união estável. O separado extrajudicialmente é aquele que fez a separação perante cartório, tá? Então, não tem problema nenhum dele fazer a constituição de união estável. A única coisa é que ele não converteu a separação dele em divórcio, né? Então, o ponto-chave é que não aconteceu essa situação, tá? Mas ele pode, sim, constituir essa união estável, tá? Tudo bem com relação a isso? Que às vezes surge uma confusão aqui. Tudo bem? Sim. Então tá bom. Beleza, então. A emenda do divórcio que teve no ano de 2010, que a gente já viu, né? Pode abranger a pessoa separada juridicamente. Então, na questão da emenda do divórcio no ano de 2010, o separado judicialmente ou extrajudicialmente, tá? Desde 2008, se constituir nova convivência, a gente classifica como estável, tá? Então, se você abrange a pessoa separada juridicamente nessa situação, tá? Então, nessa posição é mantido, mesmo diante do fato do novo CPC, o tratado de separação de direito ou jurídica em vários de seus comandos. Por que a gente fala do novo CPC? Porque o novo CPC, no ano de 2015, ele traz a figura do divórcio, né? Ele traz a necessidade do divórcio.
ele não fala em separação, em regra, né? Ele traz a separação como uma exceção, tá? Mas a gente trabalha ainda com o Código Civil de 2002, então separados judicialmente ou extrajudicialmente, que desde 2008 tenha uma nova convivência, a gente vai classificar, a gente pode classificar isso como união estável, se as pessoas assim quiserem que constitua como uma união estável, tá? 1723, parágrafo 2º. As causas suspensivas do 1523 não impedirão a caracterização da união estável. Então, vamos lá. O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido enquanto não fizer o inventário, o viúvo, a viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou anulado até 10 meses depois do começo da viuvez, o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha, o tutor ou curador, os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados e sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou a curatela e não estiverem saudadas as respectivas contas. São causas suspensivas de casamento, tá? Então, as causas que suspendem o casamento também suspendem a união estável, tá? Então, por exemplo, a viúva, enquanto não for feita a partilha, ela não deve constituir uma união estável, a não ser que ela comprove que não tem nenhum bem a partilhar, né? A viúva ou a mulher que desfez o casamento por ser nulo ou anulado até 10 meses, ela também não pode ter em vista a questão da prole, mas se comprovar de que não está grávida, também não tem nenhum impedimento a título de constituir união estável. Então, as mesmas causas que suspendem o casamento são as mesmas causas que automaticamente suspendem a realização de uma união estável, tá? Então, são duas situações iguais nesse sentido, tá? Então, se suspendeu a união estável, se suspende o casamento, automaticamente também suspende a existência de uma união estável, tá? E aí a gente chega num ponto para se discutir a diferença principal entre o que é união estável e o que é concubinato, né? São dois pontos aí importantes de serem vistos, tá? Uma vez que o Código Civil ainda traz o conceito de concubinato, a gente precisa conseguir identificar qual que é a diferença entre eles. O que configura a união estável e o que configura o concubinato, uma vez que são dois institutos que se confundiram no passado, né? Concubinato, artigo 1727. As relações não eventuais entre homem e mulher impedidos de casar constituem o concubinato. Então, nesse sentido, vamos voltar aqui. Impedidos de casar. Os ascendentes com os descendentes, sejam o parentesco que for, os afins em linha reta, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante, os irmãos unilaterais, bilaterais e demais colaterais até o 3º grau, adotado como filho do adotante e as pessoas casadas. Se porventura essas pessoas tiverem algum tipo de relação, será então classificado o concubinato. Normalmente se enxerga a situação do concubinato naqueles que têm um casamento, né? E aí ele tem a concubina e ela, porventura, tem o concubino, tá? Alguns chamam de amantes também. Então, isso daqui não é uma união estável, né? Porque a gente já começa com o problema de que essas pessoas estão impedidas de casar. Se elas estão impedidas de casar, elas não podem constituir união estável, tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que ver. Se elas tiverem relacionamentos fora, então a gente está falando da existência do concubinato, tá? Então, esses são dois pontos que a gente precisa levar em consideração. Diferenças entre eles. A união estável, a intenção de constituição de família. No concubinato, não tem essa intenção de uma entidade familiar, mas uma mera sociedade de fato, tá? Na união estável, pode ser constituída por pessoas solteiras, viúvas, divorciadas, separadas de fato, judicial ou extrajudicial.
No concubinato, será constituído entre pessoas casadas ou havendo impedimento matrimonial, parentesco ou crime, tá? Então, no concubinato, são sempre aqueles que estão impedidos de constituir união estável e estão impedidos de casar, tá? Na união estável, nós chamamos de companheiros ou conviventes, no concubinato, concubinos, tá? A união estável permite a meação, permite os alimentos e permite os direitos sucessórios, tá? Então, ele permite as duas figuras. No concubinato, não tem direito à meação, não tem direito a alimentos, nem essas situações sucessórias. A única coisa que tem é uma súmula do STF que fala com relação à participação patrimonial em relação ao esforço comum, o que é um problema sério isso, né? Porque às vezes o que acontece? Concubino falece, né? E aí a concubina vem e fala, olha, nós tínhamos um concubinato e nós constituímos um patrimônio juntos, esse patrimônio foi constituído por esforço comum, automaticamente eu quero metade. Só que ela fala isso para a pessoa na qual esse concubino era casado, né? Então, aí se torna uma situação bem desagradável, porque a gente precisa, então, identificar qual é o patrimônio que foi construído com o esforço comum, e aí para a gente poder fazer essa partilha, tá? Situações que envolvam união estável são discutidas na vara da família. O que discute o concubinato não é vara da família, porque nós não enxergamos como uma entidade familiar, e aí é discutido na vara civil, tá? Então, concubina, por exemplo, uma vez surgiu uma discussão de que concubina podia pedir alimentos. Não, ela não pode pedir alimentos, o concubino também não pode pedir alimentos. A única discussão que a gente tem é essa participação patrimonial e referente ao patrimônio adquirido no esforço comum, tá? E aí o esforço comum precisa ser comprovada a existência desse esforço comum. Então, normalmente, quem compra algum tipo de patrimônio para concubinos acaba comprando no nome do concubino mesmo, né? Justamente para não ter essa confusão patrimonial, vamos dizer assim, tá? Tudo bem com o concubinato e a união estável? Tudo bem. Posso só voltar na união estável? Pode. Como fica o estado civil do casal de união estável reconhecida, firmada em cartório? Ele fica como solteiro, convivente ou casado? Não, às vezes a gente coloca convivente, estado civil convivente, mas o correto mesmo é colocar que, vamos pôr lá, né? José, por exemplo, né? Vivendo em união estável. Então a gente não pode falar que a pessoa é solteira e nem falar que a pessoa é casada. Seria um terceiro estado civil. Seria um terceiro estado civil. No entanto, que o próprio Código de Processo Civil no ano de 2015, no 319, ele traz, né, que você precisa informar, vivendo em união estável. A gente também não pode falar que a pessoa é solteira, porque a pessoa não é. O solteiro, ele pode constituir união estável. Se você já tem uma união estável, você não pode constituir outra. Então a gente não pode falar que essa pessoa é solteira. Então você tem a opção de falar que você é convivente, que você é companheiro de, ou que você vive em união estável. Você pode utilizar essas três nomenclaturas. Entendi. E o fato por exemplo, num processo qualquer, uma identificação, no caso da identificação, se ela estiver incorreta, você gera alguma nulidade ou não? Depende do processo, né? Se é um processo que está discutindo um patrimônio constituído na união estável, você precisa informar a existência da união estável, senão vai gerar nulidade, que é a mesma situação da autor-compulsória. Tá, mas no caso da união estável, mesmo que ela seja oficializada, essa autorização compulsória não é necessária. Não é necessária porque a gente enxerga que esses conviventes, eles geram um condomínio, né? Então, se você vai discutir, se você tem um bem em condomínio com alguém
e vai discutir esse bem, você precisa da autorização da outra pessoa. Você não vai ter uma autorização por meio de outorga uxória, mas você vai ter que colocar no processo de que a outra pessoa está ciente de que você está discutindo esse patrimônio. Tá, no caso de venda de um imóvel, por exemplo, que eles construíram numa união estável. Perfeito. A necessidade da aprovação das duas partes. Das duas partes. As duas partes têm que assinar o contrato. E aí, no contrato, você precisa constar que fulano vive em união estável com ciclano e que o imóvel foi adquirido na constância da união estável. Para você comprovar de que aquele imóvel foi adquirido pelo de esforço comum. Entendi. Tá bom? Ok. Vamos lá para os efeitos pessoais e patrimoniais dessa união estável, tá? Uma situação que também veio aí com a modificação que a gente já tinha em 94 e permaneceu em 96. E permanece no Código Civil. 1724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão os deveres de lealdade, respeito e assistência, guarda, sustento e educação dos filhos, tá? Então, quem vive em união estável são os mesmos efeitos do casamento, tá? Dever de lealdade, dever de respeito ao outro companheiro, no sentido genérico, mútua assistência, guarda, sustento e educação dos filhos. O mútua assistência, a gente também pode englobar a questão dos alimentos, tá? Então, numa eventual dissolução de união estável, pode ser feito o pedido de alimentos por um dos companheiros ou por ambos os companheiros, tá? Isso pode acontecer. Aqui, esses efeitos pessoais, eles são muito equiparados aos efeitos do casamento, tá? A obrigatoriedade lá dos deveres, dos direitos e deveres do casamento. Eles são equiparados, usados por analogia, o que a gente tem lá, tá? Casamento, fidelidade expressa. Um dos deveres do casamento é a fidelidade. Na união estável, a gente fala em lealdade, a gente não traz a característica da fidelidade, tá? No casamento, a vida é em comum no mesmo domicílio, tá? A união estável não exige a necessidade de ser sobre o mesmo teto. Exige a necessidade de uma vida em comum, tá? Mas não tem a necessidade de se morar junto, por exemplo, tá? Então, o fato também de vocês não morarem juntos não vai configurar concubinato, também não tem isso, tá? Então, diferenças principais do casamento para a união estável são essas. No casamento, a gente fala em fidelidade, na união estável, a gente fala em lealdade. No casamento, é uma vida comum no mesmo domicílio. Na união estável, não tem a necessidade da convivência sobre o mesmo teto, tá? Tirando aí também um dos mitos da união estável, de que só constitui união estável se morar sobre o mesmo teto. Não precisa morar sobre o mesmo teto para que a gente possa constituir a existência de uma união estável. O que precisa é que essa união estável seja duradoura, que essa união estável seja pública, que exista a característica da lealdade e que exista a característica da intenção de constituir família, tá? Esses são os principais pontos que a gente tem que levar em consideração, tá? Na união estável, salvo se tiver um contrato por escrito, aplica as relações patrimoniais no que couber o regime da comunhão parcial de bens. Quando a gente fala de salvo se tiver um contrato em escrito, é que às vezes os conviventes, eles querem fazer um regime de casamento diferente. Eles querem fazer um regime da união estável diferente, tá? Eles não querem um regime da comunhão parcial de bens, eles querem fazer um regime da comunhão universal de bens, por exemplo, tá? Para isso, a gente faz um contrato, e nesse contrato a gente fala, então, do reconhecimento da união e fala qual vai ser o regime de casamento adotado, né? Qual vai ser o regime de bens, na verdade, adotado para essa união estável. Se não tiver esse pacto de um regime diferente, a gente trabalha
com o regime da comunhão parcial de bens, tá? Se tiver alguma situação diferente, a gente vai trabalhar com o que foi pactuado de forma diferente, tá? Mas, se não, a gente trabalha com o regime que é a regra da comunhão parcial. Então, na união estável, você também pode fazer um contrato para uma modificação a título do regime de bens adotados, tá? Se você não fizer um pacto diferente, a gente vai seguir a regra que é o da comunhão parcial de bens, ou seja, tudo que for adquirido na constância da união estável pertence metade a cada companheiro ou a cada convivente, tá? A união estável poderá converter-se em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento ao registro civil. Então, se você tem uma união estável e você resolve casar, tá? Basta você, então, ir até o cartório de registro civil e falar, olha, eu tenho uma união estável, quero converter isso em casamento, e aí vai ser celebrado o casamento obedecendo as regras para a realização. Então, você vai passar pelo processo de habilitação, você vai passar pelo processo de toda aquela formalidade dos proclames que o casamento exige, tá? E aí você converte a sua união estável em casamento. Se as partes assim quiserem. Se não quiserem, também podem viver em união estável pelo resto da vida, tá? E aí a gente chega na união estável homoafetiva, tá? A figura da união estável homoafetiva que surge aí na situação, nas modificações da legislação, né? Então, essa união estável homoafetiva, união entre pessoas de forma pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, tá? E aí isso vem de uma ADI e de uma ADPF, tá? Que determina a existência da união estável homoafetiva, como também determina a situação do casamento homoafetivo, tá? Então, a gente tem a situação de ambos os lados, vamos dizer assim, tá? Por esse motivo, que o Código Civil, ele precisa passar por uma modificação de nomenclatura, porque o Código Civil, a Constituição Federal, eles falam de que a união estável é entre homem e mulher. Não, a gente já tem, hoje em dia, a união estável homoafetiva. Então, a união estável homoafetiva é a união entre duas pessoas, tá? De forma pública, contínua e duradoura, na intenção de constituir uma família. Ponto. Então, a gente não tem mais a figura de que essa união estável ela é constituída única e exclusivamente por homem e mulher. Ela pode sim ser constituída por duas pessoas que sejam do mesmo sexo, tá? Essa decisão é para vedar qualquer tipo de discriminação, não que não exista mais a discriminação, ainda existe, né? Mas a intenção é para vedar isso, tá? Essa decisão tem efeito vinculante erga omnes, então a união estável ela é enquadrada dentro da característica de família, tá? E você utiliza os mesmos direitos e deveres que você tem na união estável, vai ter na união estável homo, tá? É a mesma situação. Quem pode constituir união estável, quem não pode constituir união estável. Se existir uma união estável, o regime de bens adotado é o da comunhão parcial de bens, então, na existência da solução da união estável, a gente vai fazer a partilha por igual, tá? Então, as mesmas regras que a gente adota lá são as mesmas regras que são adotadas aqui, tá? Esse é um ponto importante de se levar em consideração, tá? E aí, aqui eu deixei algumas jurisprudências que discutem isso, né? E aí até queria ver essas jurisprudências com vocês. A primeira jurisprudência, ela fala do relacionamento dúplice, reconhecido como entidade familiar, o fato de o falecido ter convivido simultaneamente com duas companheiras não afasta o reconhecimento de união estável, desde que restou provada a vida em comum, contínua e duradoura e afetiva, próprias de uma entidade familiar, inclusive sobrevindo a prole. Então, aqui é uma situação onde a gente é um processo onde a gente tinha
a figura de duas uniões estáveis funcionando de forma paralela, né? E não foi reconhecido pelo TJ de Pernambuco, né? Pernambuco, não foi reconhecido de que uma era concubinato, né? Foi feito o reconhecimento das duas uniões estáveis, então tinha a união estável A, a união estável B, tá? Reconheceu-se a existência dessas duas uniões estáveis, e aí reconheceu-se a partilha, né? Então a gente teve a partilha com a convivente A e a partilha com a convivente B, né? Então foi reconhecida a existência dessas duas uniões estáveis de forma simultânea. Se vocês procurarem no YouTube, aquela série do Fantástico, Segredo de Justiça, que é baseado no livro da juíza Andréa Pachá, tem um caso muito parecido com isso, né? Era um caminhoneiro e ele tinha duas famílias, né? E aí ele vem a falecer, ele tem um infarto, vem a falecer na beira da estrada, e a única pessoa que sabia da existência das duas famílias era o seu melhor amigo. E aí elas vão para a justiça para discutir a situação do inventário. E aí até a Heloísa Perissé, que faz uma das esposas, aí ela fala que os bens são dela, a outra fala que os bens é dela, quando na verdade ele tinha essas duas famílias, vamos dizer assim, né? E lá também se acabou tendo reconhecimento da existência dessas duas famílias. Vejam que aqui a gente está falando que ninguém é casado, né? A gente está falando da existência dessa união estável. Então, vale muito a pena lá assistir esse episódio da Vida Não é Justa, porque a Andréa Pachá, a juíza, ela realmente discute essa situação, né? Até que ponto ela não podia reconhecer de que uma era convivente e de que a outra também era convivente, né? Até que ponto não podia ser feito esse reconhecimento, até que ponto tem crianças envolvidas, então ela reconhece a paternidade, isso ela não discute, mas o reconhecimento das uniões estáveis se torna uma situação bem, bem complicada de ser enxergada, tá? Tudo bem com relação à união estável? Sim. Sim? Nenhuma dúvida? Não. Não? Então tá bom. Então hoje o almoço de domingo vai chegar mais cedo. Bom almoço de domingo para vocês, bom descanso. E a gente se encontra depois do feriado para a gente discutir alimentos, tá bom? Bom descanso para vocês e boa semana, gente.